Olá, meu irmão, minha irmã, salve rainha. Estamos unidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar mais um pouquinho sobre a vida de Padre Pio, vamos aprender mais um pouco sobre a vida dele. Quando a fama de Padre Pio já havia se propagado, estava começando a surgir os primeiros canais de televisão. E uma repórter foi fazer uma entrevista com o Padre Pio e perguntou a ele como ele gostaria de ser reconhecido. E ele disse que gostaria de ser conhecido como um padre que reza. Padre Pio rezava constantemente diversos rosários ao dia. E um dia, em adoração, diante do crucifixo, ele pediu a Jesus para participar do seu sofrimento. Ele não queria que nenhum filho de Deus padecesse no inferno. Ele recebeu os estigmas, então, como eu falei para vocês ontem, um ano após a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Nessa aparição, Nossa Senhora revelava que muitos iam padecer no inferno, por falta de almas boas e generosas que rogassem por elas, pelas almas que estavam no purgatório. E nesse sentido, São Padre Pio quis assumir as dores das pessoas que sofriam aqui na terra e das pessoas que sofriam também no purgatório, as almas que sofriam no purgatório. É muita santidade, gente. Imagina, não só a alma dele era parecida com a de Jesus, mas o corpo, ele sofreu no corpo o que Jesus sofreu. No dia 20 de setembro de 1918, em sua oração diante do crucifixo, ele recebeu os estigmas. E nesse dia foi revelado a ele que ele ia conviver com esses estigmas durante 50 anos. Foi o que aconteceu. No dia 20 de setembro de 1968, após 50 anos, os estigmas desapareceram, 3 dias antes do falecimento de Padre Pio. E hoje a Suécia vem trazer para nós o que a nossa igreja nos ensina sobre as almas do purgatório. Fiquemos agora com essa bela catequese. Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Primeiro ponto aqui, eu gostaria de falar sobre o poder que tem essa novena de São Padre Pio, o poder da intercessão de São Padre Pio. Não é ele que faz os milagres, nós sabemos que é Jesus, mas a intercessão dele é fortíssima. E diante disso, obviamente, vem grandes forças contrárias para a gente conseguir não só fazer a novena, eu, no caso, gravar, e eu tenho certeza de que para quem vai fazer em casa, ouvir, vai passar por grandes combates. Então eu já estou alertando aqui que seja firme e persistente até o último dia. Inclusive o nosso propósito em fazer essa novena é que São Padre Pio receba essas pessoas que fizerem essa novena com devoção como filhos espirituais dele. Amém? E São Padre Pio, ele tem uma promessa, ele fala, em vida ele falou que iria ficar na porta do paraíso enquanto não entrasse o último filho espiritual dele. Então, daí a gente já vê a graça e a força, da intercessão dele. Hoje o tema da novena é falar sobre as almas do purgatório e que nós devemos aprender com os santos a ter essa devoção em fazer sacrifícios e orações e entregar isso para as almas do purgatório, para que reduza, assim, o tempo de sofrimento e aflição que elas estão vivendo. Bom lembrar também que esse ano é um ano dedicado a São José, decretado pelo Papa. Então é um ano que tem mais indulgências plenárias do que o normal. Aí você pode pesquisar no Google aí. Então uma indulgência que você recebe, você pode entregar, dedicar essa indulgência à alma do purgatório, e assim você vai estar reduzindo, a aflição dela, a pena dela.
E nós temos que aprender a amar, né? Ter compaixão dessas almas, a rezar por elas, a pedir São Padre Pio, ter essa intercessão dele para que a gente tenha no coração o sentimento de compaixão, assim como ele teve a vida inteira. Ele se sacrificou, fez entregas e sacrifícios para as almas do purgatório. Então, a igreja fala que nós não só podemos, como devemos, é obrigatório, nós temos que rezar por essas almas, né? Pedir, clamar por elas. Importante lembrar também, né, que a gente fez a novena de São José esse ano e falamos da cura entre gerações e a importância de você dedicar, né, as orações para as almas do purgatório das suas 4 gerações, para quebrar, né, essa hereditariedade que vem e para que elas venham a Deus face a face, né, logo, né? A sua oração faz com que reduza, né, esse tempo. Então sabemos que nós devemos rezar por elas. A pergunta fica aqui: e elas podem rezar por nós? Pode interceder por nós? A igreja ela ainda não tem uma resposta, né, quanto a isso, mas os santos, alguns falam que sim, outros falam que não. São Tomás de Aquino, ele fala que não, porque elas não podem gozar ainda da visão do verbo, elas não estão vendo Deus face a face. Não vendo Deus face a face, ela não consegue, a gente fazendo algum pedido para Deus, né? Ela, como ela não vê Deus face a face, ela não consegue interceder por esse pedido. Ao contrário, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que Deus é Deus, né? Deus, ele pode manifestar para essas almas a nossa oração, né? O nosso pedido. Então elas podem interceder. Aí fica, né? Santa Catarina de Bolonha, ela vai falar que uma vez pediu uma graça para alguns santos e não recebeu a graça, e a hora que ela pediu intercessão das almas do purgatório, ela recebeu. Então, na prática, ela percebeu que sim, as almas do purgatório podem rezar por nós. Inclusive, meus irmãos, as almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas. E isso faz com que seja obrigatório nós rezarmos por elas, tá? Abri um parênteses aqui. Então, o que a igreja fala disso? Que você fique à vontade em pedir intercessão ou não dessas santas almas. E agora, entrando no assunto do nosso caminhar para a santidade dia a dia, né? Ontem nós falamos da importância de você se reconhecer pecador, reconhecer os seus erros, anotar isso, para você continuar e dar novos passos diante disso. Nós passamos por estágios de conversão. Então, meus irmãos, as pessoas que ainda não tiveram a graça do encontro pessoal com Cristo, né? Elas não tiveram a graça ainda de sair dos seus pecados mortais, né? Então, elas não estão no estado de graça, né? Elas estão, que nem de Santa Teresa d'Ávila, fora do castelo. Esse primeiro estado da alma, ela está em estado de morte espiritual. É um estado onde tudo que ela se refere, ela refere a si. O parâmetro dela é a si mesmo, né? Ela é o centro de tudo, então naturalmente ela fica escrava de tudo, das suas paixões, do espírito do mundo, né? Das coisas do mundo e até do espírito maligno, né? E o que é um estado, né? Estar em pecado mortal? É essa indiferença em relação a Deus. Ela não ama a Deus mais do que tudo, em primeiro lugar. Ela ama a si, né, em primeiro lugar. E aí, a hora que ela rompe isso, né, ela entra num segundo estado, a alma entra num segundo estado, ela começa a superar a si mesma, né, a nós mesmos. Então, para de referir a si as coisas e começa a referir a Deus. Inicia aí, né, a amar a Deus mais do que a mim mesma, né. E então essa alma começa a ser dócil e junto com ela reina Deus sobre as paixões,
reina junto com ela a Deus, né? Em cima dos espíritos do mundo e do espírito maligno. E esse primeiro despertar da alma, né, onde ela deixa os pecados mortais, né, e começa a ser cada vez mais raros os pecados mortais, essa alma ela vai começar a perceber a vontade de Deus, para que ela foi criada, né, qual que é o seu fim último, né, para que ela foi criada. Então ela para de enxergar as coisas do mundo, esses bens materiais, essas conquistas do mundo, né? Como sendo algo que vai trazer a felicidade para ela. E começa a viver aquela palavra que diz, Mateus 6,33, procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, a partir desse momento em que você percebe que não é pelas suas forças, né, que você começa a dedicar de alguma forma, a entregar tudo os seus afazeres, né, a perceber os seus erros, e dar esse primeiro passo de perceber seus erros, seus pecados, e tomar a atitude de anotar e diante de um sacerdote confessar isso. Depois a gente vai poder aos poucos falar sobre o sacramento da confissão, mas esse primeiro passo, a alma deixa de estar fora do castelo e entra para o castelo, que nem diz Santa Teresa d'Ávila, ela deixa de estar em estado mortal, em morte espiritual, e entra na graça de Deus. E tá aí a importância, meus irmãos, de você começar a refletir sobre a sua vida, sobre a ótica de Deus, como a gente falou ontem. E eu descobri isso, você com a sua vida de oração. Então, necessita-se de dedicação no silêncio, que nem há servos em propaganda, oração silenciosa, né? Onde você vai enxergar, comparando a sua vida com a palavra de Deus, o parâmetro vai ser a palavra de Deus. Aí você vai começar a rejeitar os pecados mortais, vai começar a combater os veniais e, naturalmente, se você não passou dessa fase, vai começar a combater também as suas imperfeições, né? As suas paixões desordenadas, seus afetos, sua raiva, impaciência, apego, né? Insegurança. Isso tudo Deus vai te iluminando com a vida de oração. Amém? Fica a reflexão de hoje. Salve, Rainha. Salve, Rainha, meu irmão, minha irmã. Que esse áudio, esta oração possa encontrá-lo na mais perfeita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, nós vamos refletir, nós vamos clamar ao Senhor na oração, buscando essa profundidade na oração, nos entregar na vida de oração. A pessoa que mergulha na oração, ela é capaz de sofrer por Jesus, de entregar na sua vida todos os sacrifícios que passa. Vamos oferecer a Jesus todas as nossas dificuldades, todo o nosso dia, entregando, oferecendo, consagrando ao Senhor. Queremos pedir nesta novena a graça de sermos verdadeiros intercessores. Somos chamados a rezar pelas almas, pelos que estão em dificuldades, né? Então nós vamos pedindo para o Senhor essa graça de ser verdadeiros intercessores e a romper com o pecado, né? Buscando a santidade a cada dia, como o Padre Pio. Nós queremos nos exemplar ao Santo Padre Pio, como ele viveu, como ele se entregou na oração. Nós queremos também ser uma pessoa de oração, buscando a graça do alto, né? Vivendo essa graça na nossa vida, na nossa história. Buscar o silêncio, a oração, a contemplação, para ouvir também a vontade de Deus na nossa história. Que Deus abençoe a cada um e que Deus seja louvado por tudo aquilo que nós
estamos vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.